aposto que você já ouviu uma dessas 3 mentiras sobre a atuação da fisioterapia na UTI neonatal. Quer entender melhor comigo quais são as principais mentiras que já te contaram sobre fisioterapia neonatal e por que eu tô falando que são mentiras? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Se você não está inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo, se inscreva, aproveite e ative as notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Letícia Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica e nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito das maiores mentiras que provavelmente você já escutou a respeito da atuação da fisioterapia na UTI neonatal. E eu posso falar aqui categoricamente que são mentiras, elas não se aplicam. Vamos entender melhor quais são essas mentiras? Primeira que eu quero conversar aqui com você é que o SMV, o modo SMV, ventilação mandatória intermitente sincronizada, é um bom modo ventilatório para realizar em neonatos, especialmente quando esses neonatos estão fazendo desmame da ventilação mecânica. Mentira! Por que isso é mentira? Porque apesar da boa vontade, eu falo que o SMV ele teve boa intenção quando ele foi criado, lá na década de 80, como uma forma de fazer uma ventilação sincronizada, na verdade de sincronizado ele não tem nada. Ele está relacionado a uma série de assincronias entre o paciente e o ventilador e isso faz com que, se tem assincronia, é claro que a gente tem maior tempo de ventilação mecânica, a gente tem complicações associadas, não faz sentido então a gente usar esse modo ventilatório como forma de desmame. E por que então ele chama sincronizado, mas ele está relacionado a assincronias? Quando o SMV foi criado, foi na tentativa de corrigir as assincronias que eram causadas pelo modo IMV, que é o seu parente próximo. O IMV, ventilação mandatória intermitente, era uma ventilação que mesclava, então, ciclos controlados, assistidos e espontâneos, porém não respeitava a vontade do paciente. Nesses ciclos espontâneos, se o paciente tivesse inspirando, expirando, mas foi atingido uma janela de tempo e nesse modo, então, IMV também no SMV, o primeiro ciclo de cada janela de tempo vai ser mandatório, no IMV, então, se o paciente estivesse fazendo uma respiração espontânea, deu a janela de tempo, ele mandava uma ventilação mandatória para o paciente e isso, claro, acabava empilhando ali a ventilação do paciente e do ventilador, acabava gerando uma série de assincronias. Então o SMV surgiu como ventilação mandatória intermitente sincronizada, como o nome dele diz, né, sincronizado, mas essa sincronização, essa sincronia, na verdade, é com o objetivo de não fazer isso que o IMV fazia. O primeiro ciclo de cada janela de tempo do SMV também vai ser mandatório. Só que se o paciente estiver fazendo uma respiração espontânea e o ventilador detectou que ele está fazendo essa respiração espontânea, ele espera até mandar o próximo ciclo mandatório para o paciente. Então, o sincronismo do SMV é nesse sentido, de não empilhar uma ventilação na outra, de respeitar as respirações espontâneas do paciente. Porém, o paciente faz respirações espontâneas e mandatórias, isso gera uma bagunça, gera uma oscilação muito grande de pressão, volume e fluxo, mesmo quando ele está associado ao PSV, a ventilação com pressão de suporte, nos casos das respirações espontâneas, né? Essas respirações espontâneas vão ser ajudadas com a pressão de suporte, mas mesmo assim isso está relacionado a uma série de assincronias, isso está relacionado ao aumento de trabalho respiratório. E aí pensa comigo, não faz sentido se esse modo aumenta o trabalho respiratório, eu utilizar ele justamente no momento que é o desmame, que eu quero que o paciente assuma a sua ventilação espontânea da melhor forma possível com menor trabalho respiratório. Senão, obviamente, ele não vai conseguir ficar fora da ventilação mecânica, eu não vou conseguir realizar uma extubação dele, tá bom? Então, por isso que o SMV não é um bom modo ventilatório para utilizar em neonatologia, na verdade, nem em adultos, nem em pediatria. Mas, como aqui o nosso tema é neonatologia e ele ainda é muito utilizado nas UTIs neonatais, eu falo para você que a primeira mentira que a gente estava conversando é que o SMV não é um bom modo ventilatório para ser utilizado em neo. Segunda mentira que provavelmente você já ouviu também é que quando o paciente está ali cansadinho, está desconfortável, é só colocar um cheirinho de oxigênio que ele vai melhorar. Tem vídeo recente aqui no canal sobre esse tema, mas a gente tem que lembrar que oxigênio não trata desconforto respiratório.
Se o paciente tiver com uma saturação baixa, tiver com uma saturação abaixo do que é esperado para a idade dele, para a patologia de base e assim por diante, sim, o oxigênio, a suplementação de oxigênio, a oxigenoterapia pode sim ajudar o paciente. Mas a oxigenoterapia vai tratar a hipoxemia, porque ela vai aumentar o gradiente alvéolo arterial de oxigênio e assim então vai tratar a hipoxemia. Para a gente tratar desconforto respiratório, a gente precisa saber da causa desse desconforto, que muitas vezes na neonatologia acontece pelas próprias características, as próprias particularidades anatomofisiológicas dessa faixa etária. Os bebês têm pouca estabilidade de caixa torácica, têm dificuldade de manter essa estabilidade e por isso que muitas vezes eles precisam é de pressão positiva. Ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, né, o que a gente sempre prefere, mas só o oxigênio suplementar não vai resolver a vida desse paciente. Às vezes, posicionar seu paciente adequadamente já ajuda e a gente não precisa oferecer os riscos relacionados à oxigenoterapia. Principalmente na neonatologia, isso serve para qualquer faixa etária, mas em especial na neonatologia, pela imaturidade dos sistemas antioxidantes, o oxigênio está associado a uma série de complicações. Então, por que a gente vai oferecer oxigênio para tratar algo que ele não está tratando, ao invés de tratar a causa, a base do desconforto respiratório, certo? Então, se o paciente está desconfortável, mas está mantendo uma boa saturação periférica de oxigênio, não tem por que oferecer oxigênio suplementar, porque o oxigênio não trata desconforto e sim trata hipoxemia, certo? Por fim, vamos à terceira mentira que provavelmente você já ouviu sobre a fisioterapia neonatal. Essa é clássica: tapotagem. Tapotagem é uma técnica para fazer remoção de secreção em neonatos e é uma técnica eficaz. Mentira! Mais uma vez é mentira. Por que é mentira? Quando a gente vai analisar uma técnica, seja de fisioterapia, seja de qualquer área, a gente tem que se preocupar muito com a eficácia e também com a segurança dessa técnica. E a tapotagem não tem nenhum nem outro. Ela não é nem eficaz para ser aplicada em neonatos e crianças e nem segura. Ela está associada a uma série de complicações, como hipoxemia, dor, estresse, aumento de frequência cardíaca, de pressão arterial, queda de saturação periférica de oxigênio, né, como eu já disse, hipoxemia, colapso de pequenas vias aéreas e tem até estudos relacionando a tapotagem, na verdade relaciona a fisioterapia respiratória, mas quando a gente vai analisar o estudo, foi a tapotagem que eles utilizaram como técnica, a lesão neurológica em recém-nascidos prematuros, tá? Então não tem nada de segura técnica. Se não tem nada de segura, não tem por que a gente aplicar já, né? Mas, será que ela é eficaz? Também não. A tapotagem não é eficaz em neonatos, por quê? A eficácia da tapotagem depende de uma certa rigidez do tórax. E uma característica dos neonatos, bem importante, é que a caixa torácica é muito complacente. Então, se depende da rigidez do tórax e a caixa torácica é complacente, ou seja, não é nada rígida, não faz o menor sentido eu aplicar essa técnica nessa faixa etária, porque não vai ter a sua eficácia. Muita gente ainda realiza tapotagem em neonatos, ela não deveria ser realizada nem em adultos, né? Porque a gente não tem comprovação da sua eficácia, os estudos já mostram superioridade de muitas outras técnicas, até mesmo colocar o paciente para deambular, tira esse paciente do leito, isso vai fazer aumentar a ventilação e vai ter resultados muito superiores. Mas meu papo aqui não é relacionado a adultos, eu não atuo mais com adultos. O que eu posso falar com toda certeza, com base em estudos, é que a tapotagem não funciona. Por isso, ela não deve ser realizada em neonatos, tudo bem? Bom, então retomando as 3 principais mentiras que já te contaram a respeito da fisioterapia na UTI neonatal. Primeiro, que SMV é um bom modo ventilatório para ser utilizado, especialmente para desmame. Nós já vimos que não, isso não é verdade. Segundo, oxigênio trata desconforto respiratório, coloca lá um oxigêniozinho quando o paciente está cansado, que isso vai melhorar. Não vai, se o paciente não está fazendo hipoxemia, ele não vai ter melhora do desconforto apenas com o uso de oxigênio suplementar. E terceira mentira é que a tapotagem funciona. Não funciona nem em adultos, quem dirá em neonatos. Além de não funcionar, ela está relacionada a complicações, ela não é segura. Tudo bem? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui o seu like e eu te vejo na próxima. Até mais!